Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos, além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E a nossa convidada do Espectros deste mês é graduada e mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará e tem doutorado em Ciências Sociais pela mesma instituição. É pesquisadora e professora. Além do seu trabalho no direito, também é fundadora do Grupo Mundo Azul e atuou em grupos de trabalho a nível estadual e nacional na discussão educacional e de direitos de autistas. Com essas credenciais, Flávia Marçal é entrevistada do Espectros do mês de março. Flávia, antes de tudo, muito obrigado por ter topado aqui falar com a gente. Eu falei um pouco aqui sobre as suas credenciais, o seu currículo, mas do ponto de vista pessoal, quem é a Flávia Marçal? Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite. Para mim, eu estou muito feliz de estar participando desse podcast. Eu já acompanho o seu trabalho, Thiago, desde a época do Introvertendo, e agora eu tenho certeza que esse projeto com a revista Autismo vai ser um projeto muito positivo para toda a comunidade. Bem, eu posso dizer que de todas as experiências que eu já passei pela vida, certamente a maternidade foi a que mais me transformou. A maternidade atípica, ela me trouxe uma perspectiva de mundo e um propósito que foi um divisor de águas e que tem me motivado a vários outros projetos e a várias outras caminhadas durante todo esse percurso. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Mas, com certeza, a Flávia Marçal, ela é, antes de tudo, uma mãe, mas ela também é uma profissional, ela é uma mulher, e esse contexto tem feito uma vida muito mais significativa nessa minha caminhada. Você falou um pouco sobre a questão da maternidade e eu tenho até a curiosidade de saber qual foi o seu primeiro contato com o autismo. Foi, de fato, com a maternidade ou você já tinha ouvido falar sobre esse tema em outra ocasião? Não, foi muito interessante, Thiago, porque, na verdade, eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, né? Eu tenho uma perda profunda no ouvido esquerdo e uma perda específica em agudos no ouvido direito. E quando eu tive o meu primeiro filho, eu comecei a identificar que ele não ouvia, ele não atendia quando ele era chamado pelo nome. É como se ele tivesse uma espécie de audição seletiva. Às vezes eu chamava, ele olhava, às vezes eu chamava, ele não olhava. E eu te confesso que a minha primeira desconfiança é que o Matheus pudesse ter uma deficiência auditiva. Eu comecei a investigação por uma deficiência auditiva. E depois de um tempo, como a gente fez todos os exames e não apresentava uma deficiência auditiva, eu comecei a pensar no que poderia ser, né? Quais seriam as outras possibilidades. E foi aí sim que eu tive o contato com o autismo. E foi uma questão muito interessante, porque o pediatra que acompanhava o meu filho, embora eu sinalizasse que eu percebia algo de diferente, o Matheus, que é meu filho autista, é meu primeiro filho. Eu não sabia exatamente o que era que tinha de diferença, porque eu não tinha esse comparativo com o outro filho, por exemplo, em termos de desenvolvimento, mas eu sabia que tinha alguma coisa que eu não conseguia entender o que era. E o pediatra do meu filho não conseguia também identificar, né? Então ele sinalizava para mim que não, cada criança tem seu tempo, enfim. Mas eu insisti, continuei procurando, principalmente uma fono, porque meu filho hoje não é verbal e naquela época já não era. E foi aí que eu comecei a ouvir falar do tema do autismo e com uma visão muito equivocada sobre essa temática. Quando falava-se sobre autismo comigo, e quando eu ouvi a primeira vez essa palavra, eu imaginei muito aqueles filmes hollywoodianos, né? Por exemplo, o He-Man. E eu até imaginava assim, não, meu filho não pode ser autista, porque meu filho dormia de conchinha comigo, né? Bebezinho, a gente dormia agarradinho. Então eu tinha uma visão completamente equivocada sobre o autismo. Isso é muito interessante a gente falar, Thiago, porque veja, eu já era uma professora da universidade, eu tinha terminado o mestrado, então eu não podia nem argumentar, digamos, um certo desconhecimento, né? Mas para a gente perceber o quanto que as informações sobre autismo, elas ainda são difíceis de chegar à totalidade da sociedade. E esse processo diagnóstico foi mais ou menos em que ano? Foi em 2013, né? O Matheus, ele nasce em 2010. Em 2013 eu tenho o diagnóstico dele, eu lembro perfeitamente, foi no meio do ano, mais ou menos entre junho e julho, que a gente começou a ter esse diagnóstico mais concreto.
Então, a gente tinha 2 anos e meio quando a gente conseguiu finalmente obter uma identificação. E eu quero te dizer que desde que ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu já vinha sinalizando que eu percebia algo de diferente no Mateus. Então, eu posso te dizer que eu demorei quase 1 ano para conseguir obter esse diagnóstico. O ano de 2013 me faz pensar também na ampliação da discussão do autismo nos manuais, pensando principalmente no DSM-5 e o conceito de espectro do autismo. De lá para cá, né, já que se passaram 10 anos, você acha que essa noção de espectro do autismo ajudou também na popularização e na maior discussão sobre o autismo em si? Sim, eu acho que foi muito importante. Esse foi um estudo técnico que, inclusive, eu realizei, né? A gente discutiu isso dentro do Projeto TEC, que é um projeto que eu coordeno na universidade, e até mesmo dentro do, por exemplo, do grupo de trabalho que elaborou o parecer número 50 do Conselho Nacional de Educação, onde a gente foi a fundo tentando entender, né, essas mudanças do DSM-5. E uma dessas grandes mudanças foi a concepção, né, de que a gente reúne transtorno global de desenvolvimento, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, nesse conceito de autismo. Mas eu ouso te dizer, Tiago, que nesse período, em 2013, eu te confesso que eu venho da região da Amazônia. Então, a gente precisa considerar que a gente ainda tem uma certa dificuldade de acessar aos grandes centros de pesquisa, a um avanço mais significativo do ponto de vista das práticas baseadas em evidências científicas. Então, eu posso te afirmar que, embora essa fosse uma discussão muito importante do ponto de vista da comunidade científica em relação ao autismo, essa não era uma temática que ainda era discutida aqui na Amazônia, né? Eu posso te dizer que quando eu tive esse diagnóstico, a gente conseguiu esse diagnóstico, já tinha a Lei Bregues-Piana, né, que é de 2012, eu já conseguia identificar essas questões dos atrasos, das dificuldades comportamentais e das questões comunicacionais, mas eu não sabia o que fazer com esse diagnóstico, né? Eu não sabia sobre como fazer essa caminhada junto com o Mateus em favor do desenvolvimento dele, pensando nessas questões de autonomia. Então, esse talvez tenha sido o maior desafio para mim. E olha que interessante, 10 anos depois eu tive o meu segundo filho. Te confesso que talvez seja até uma coisa interessante para a gente conversar sobre os temores, né, que as famílias muitas vezes têm em relação ao segundo filho, e enfim, essas preocupações que costumam nos rodear. E eu fui uma pessoa que demorei muito tempo para ter uma segunda gravidez, exatamente tentando entender melhor sobre esse universo. Mas olha que interessante, quando eu engravidei do meu segundo filho, eu já tinha essa exata noção, eu já tinha feito uma imersão, digamos assim, no mundo do autismo, que me possibilitava não só conseguir já perceber a importância de um diagnóstico precoce, mas, acima de tudo, também perceber a importância da intervenção precoce, da estimulação precoce. E eu quero te dizer que foi uma oportunidade única com o meu segundo filho, né, que está em investigação em relação ao autismo, porque ele tem 2 anos e meio ainda, mas eu posso te garantir que eu tive a prova viva dentro de casa do quanto que conhecimento, quanto informação, quanto práticas baseadas em evidência podem ser um grande diferencial no processo de desenvolvimento das crianças no Brasil. A sua fala me faz pensar em muitas coisas e eu tenho um certo paralelo contigo, porque eu também comecei a ouvir falar mais sobre autismo exatamente no ano de 2013. E ver o quanto que essa comunidade se transformou de lá para cá e algumas temáticas ganharam mais ênfase, como a própria questão do diagnóstico e da intervenção precoce, é algo que indica que, apesar dos pesares, né, dos incômodos que existem dentro da própria comunidade em relação ao avanço da discussão do autismo, nós tivemos muitos avanços, né? E você também falou um pouco sobre a sua experiência na região amazônica, e eu até quero entrar nesse assunto um pouco depois, mas antes eu quero voltar em uma coisa que você falou. Numa outra pergunta, você disse que o processo do diagnóstico do seu filho ocorreu no momento que você já era professora, você já tinha um mestrado, e tem uma coisa no seu currículo que é exatamente essa: você seguiu no direito em grande parte e no doutorado você fez ciências sociais. Essa mudança teve um pouco a ver com o autismo ou foi uma coincidência? Não, na verdade, e aí olha que interessante, eu já vinha trabalhando, né, eu vinha de um mestrado em Direitos Humanos e um doutorado em Ciências Sociais, mas eu trabalhava com direito à educação.
né? Quem tiver a oportunidade de pesquisar e ver tanto a minha tese de doutorado quanto a minha dissertação de mestrado, elas falavam sobre o direito humano à educação, nessa concepção. E a tese, mais especificamente, sobre a questão do direito humano à educação na Amazônia. E a minha orientadora, ela orientava tanto no direito quanto nas ciências sociais. Mas aí eu vou até falar uma coisa que não tem muito a ver com autismo, mas eu senti necessidade de abordar mais os aspectos sociológicos desse direito, né? Quem eram os atores que participavam? A minha grande dúvida, que eu tentei trabalhar dentro da tese de doutorado, é por que a Amazônia sempre tinha os piores índices educacionais em uma série histórica, o que, infelizmente, Thiago, continua sendo realidade. É claro que quando eu comecei essa caminhada no autismo, eu comecei a direcionar os meus trabalhos para essa área. E nesse ponto foi muito positivo ter feito tanto o mestrado em direitos humanos, porque essa base, essa percepção de direitos humanos, do processo de inclusão, da diversidade, ela é uma base minha, né? Desde a graduação já trabalhava com essa área, fui bolsista de PIBIC, enfim, já vinha dessa linha da pesquisa e da extensão. No mestrado, eu me especializei mais nessa questão dos direitos humanos, e no doutorado eu segui nessa linha, sempre pensando, mesmo que o tema fosse educação, mas sempre pensando em como que a gente gera mais igualdade de oportunidades. E como isso pode ser alcançado quando a gente garante direitos, em especial o direito humano à educação. Agora eu continuo fazendo isso, né? Mas mais observando a questão dos direitos de inclusão em relação a pessoas com deficiência e, em particular, as pessoas com autismo. Essa discussão também tem uma relação muito grande com a própria desigualdade que existe no Brasil, né? Você falou um pouco sobre as dificuldades nas questões de educação da sua região, mas eu fico pensando também nos contrastes que existem nas diferentes regiões do Brasil. Você até falou um pouco em relação a isso no acesso a algumas informações. E o seu currículo, a sua história está muito vinculada ao próprio estado do Pará, né? Então, eu geralmente até faço essa pergunta mais no começo, mas eu acho que agora é o momento oportuno. Você sempre morou no estado do Pará? Como é que é o seu trânsito, assim? Porque eu sei que hoje em dia você viaja para muitos lugares do Brasil, você está sempre em Brasília em reuniões, mas o seu vínculo com a sua região? Bem, eu sou uma mulher da Amazônia nata, né? A minha infância, por exemplo, foi entre o arquipélago do Marajó e aqui a cidade de Belém. A minha família vem de uma outra área daqui do Pará, que é a região do Salgado, que é Bragança, por exemplo. Então, eu sempre tive muito essa questão de conhecer a minha região. É uma linha meio Fernando Pessoa, né? O rio mais belo que corre no mundo é o rio da minha cidade. Então, sempre tive muito orgulho de falar da Amazônia, mesmo com todas as necessidades da nossa região. E aí, você sabe que é uma coisa interessante, Thiago? Porque hoje em dia, essa visão, eu continuo utilizando ela quando eu falo de inclusão. Eu tenho falado muito em todas as oportunidades, e aqui não pode ser diferente, do quanto que, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, ela aponta esse caminho de eu sempre observar as necessidades, as habilidades e a potencialidade da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo. E eu sempre tive esse olhar para a minha região, né? Eu sei de todas as dificuldades da região da Amazônia, muito delas proveniente de uma perspectiva exploratória da região, mas eu sempre olhei com muito amor para a minha região, pensando exatamente em todas as habilidades que a população da Amazônia tem, toda a sua diversidade, e principalmente dentro desse contexto, quais são as potencialidades que a região da Amazônia tem para o mundo. E eu acho que isso foi muito positivo. Talvez isso tenha sido um fator que me possibilitou estar nesses diversos ambientes, né? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, eu sempre fico muito feliz de poder visitar essas outras regiões e poder falar da minha terra, a minha terra que tem todo esse potencial, desde da diversidade das pessoas, do processo de acolhimento das pessoas. A gente nasce no diverso aqui, é muito interessante. A perspectiva de comunidade na Amazônia ela é muito forte. Quem visita Belém consegue perceber. É algo que, inclusive, nós somos valorizados, viu, Tiago? Tipo, o pessoal começa a dizer, o pessoal do Pará é muito acolhedor, porque nós temos essa perspectiva de comunidade muito fortalecida. E eu penso que ter crescido na Amazônia foi um fator de extrema importância para que hoje eu possa, de alguma forma, contribuir para a discussão do autismo no Brasil. Então, sim, eu venho da Amazônia, eu sou uma paraense da gema, eu sou uma paraense do açaí, como a gente comenta aqui, e tive a oportunidade de fazer uma parte do meu mestrado na Universidade de Brasília, então, daí que vem, digamos, esse meu amor por Brasília. E hoje em dia
Eu realmente tenho alternado o meu período de presença aqui no Pará e com outras regiões, porque o próprio desenvolvimento das minhas atividades, de projetos, de ensino, pesquisa e extensão, tem me motivado a conhecer outras experiências e como que as políticas públicas para o autismo elas têm acontecido no resto do Brasil. Para que, quem sabe, assim a gente consiga não só contribuir mais com as políticas que a gente está desenvolvendo aqui no estado do Pará, mas também pensar em algo que a gente precisa avançar, que são políticas nacionais para a questão do transtorno do espectro do autismo. Aqui no Espectros nós falamos muito sobre os movimentos do autismo, porque eles contam um pouco também da história que a gente passou ao longo desse tempo, né? O autismo está muito associado ao movimento das famílias, desde a formação da AMA, e enfim, né, toda a discussão científica também que a gente tem internamente no Brasil. E uma das questões relacionadas ao seu nome é o Grupo Mundo Azul, que eu sei que reúne muitas famílias, né? E justamente como você falou também sobre as questões regionais, eu acho que na comunidade do autismo no Brasil, a gente tem uma sobreposição, uma grande discussão sobre o que acontece no movimento, principalmente do eixo Rio-São Paulo. E a gente acaba não sabendo tanto o que ocorre em outras regiões. Então, até aqui a proposta do Espectros é um pouco de ampliar esse debate. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o Grupo Mundo Azul, qual é a relação dele, o papel hoje no ativismo do autismo do Pará. Bem, o Grupo Mundo Azul, ele é um grupo que atualmente ele é formado por quase 500 mães de pessoas com autismo. Ele é um grupo que eu tive a oportunidade de ser uma das formadoras, né? A pessoa diz que eu sou uma das fundadoras, mas na verdade ele foi um trabalho coletivo de várias mães que se disponibilizaram, que até hoje se disponibilizam. A gente tem um certo rodízio de administradoras em que a gente tem toda uma estratégia de como a gente consegue fazer esse acompanhamento. E, por exemplo, para você entrar no grupo, a gente faz um cadastro, a gente entra em contato, a gente tem um processo de acolhimento que é feito por uma psicóloga chamada Eduarda Coutinho, que é uma das administradoras. Então, quando a mãe entra no grupo, a gente faz esse processo de acolhimento, a gente tenta identificar se ela é uma mãe que já teve um diagnóstico recente ou se ela já tem uma trajetória nessa caminhada do autismo. E, principalmente, acho que talvez esse seja o maior fator de diferença do Grupo Mundo Azul, Thiago. Esse grupo ele sempre foi criado com uma perspectiva de ser um grupo de mobilização. A gente entendia, e foi muito interessante isso, Thiago, a gente começou a perceber quando o grupo foi crescendo, que a gente tinha que ter um cuidado muito grande para que esse grupo ele fosse um grupo de apoio, mas um grupo de ação. Por que isso? Porque a gente começava a perceber que as demandas que as famílias traziam, que as mães traziam, elas muitas vezes, se não bem acolhidas, se não bem cuidadas, elas podiam gerar, inclusive, um adoecimento coletivo. Porque era mais ou menos o seguinte sentido, vinha uma mãe e dizia assim, porque a escola não está acolhendo o meu filho, e aí outra mãe falava do problema, e a outra mãe falava do problema, e a outra mãe falava do problema, e quando a gente percebia, isso gerava até uma questão de ansiedade, de angústia nas pessoas que estavam no grupo. E aí a gente começou a ter essa percepção, bem, conseguimos identificar o problema, conseguimos perceber que esse é um problema comum a muitas pessoas aqui do grupo. O que nós vamos fazer para tentar mudar esse cenário, né? Qual vai ser o nosso papel aqui? E aí, meu querido, você junta um monte de mãe que quer fazer alguma coisa. Você sabe que tem um meme sobre isso, né? Quem está nos escutando aqui já deve ter visto circular pela internet, né? Que é mais ou menos assim, se tem um problema, se você chamar uma mãe, daqui a pouco tá todo mundo banhado, lanchado, problema resolvido, tudo organizado, né? Então foi um pouco disso. A gente começou aqui a realmente fazer mobilizações. Naturalmente, aqui a gente sabe que os problemas não são resolvidos da noite para o dia, a gente sabe que tem problemas que são extremamente complexos, mas a gente também entende que não é olhando só para o problema que eles serão resolvidos. A gente realmente precisa ter uma participação das famílias, uma participação das pessoas com autismo, para que esse processo de construção coletiva ele realmente saia do foco somente de enxergar os problemas, mas que a gente possa começar a pensar em soluções. E muito dessa questão, Thiago, ela é proveniente da nossa percepção daquilo que você falou agora há pouco, do quanto os gestores públicos, por exemplo, né, ainda não têm todas as informações técnicas e de oitiva das famílias e de oitiva das pessoas com autismo necessárias para uma tomada de decisão adequada. E se a gente não ocupar esse espaço, se a gente não falar,
se a gente não dialogar, né, enquanto comunidade e para com o restante da sociedade, é claro que vai ficar muito mais difícil de um gestor conseguir acertar, digamos assim, em uma política voltada para pessoas com transtorno do espectro do autismo. Então, esse foi um pouco do contexto de por que o Grupo Mundo Azul ele se torna um grupo forte. Porque ele já nasce com uma perspectiva de advocacy, né? Da questão de defesa de direitos humanos. Aí talvez esse seja um ponto muito, digamos assim, um marcador muito intenso, né, da minha presença, porque, enfim, né, essa é a minha formação é na área de direitos humanos, na questão da defesa dos direitos humanos, e a gente vem muito com essa perspectiva do advocacy, né, então da gente fazer mobilizações em favor de políticas públicas. E é super interessante, Thiago, porque a gente começa a perceber que tem mãe de autista em tudo quanto é lugar, meu amigo. Tem mãe de autista no legislativo, no executivo, no judiciário. Então, o recado é, se a gente juntar direitinho, se a gente organizar direitinho, dá sim para fazer muita coisa e dá para mudar sim o panorama de direitos da pessoa com autismo no Brasil. Inclusive, né, você falou aí sobre 500 mães, é um número muito grande, eu sei que Belém é uma cidade imensa, mas a minha curiosidade é saber, esse movimento, ele se dá mais em Belém ou ele já se interiorizou por dentro do estado? Porque o estado do Pará é imenso, né? Sim, são 144 municípios, a gente tem dimensões continentais. Nós somos o segundo maior estado da federação, né? Estamos atrás apenas do Amazonas. E nós temos também uma característica muito significativa, que é a alta densidade geográfica para uma baixa densidade demográfica. Então, ainda temos esse desafio, né, de como pensar políticas públicas em algumas regiões em que você vai ter comunidades afastadas umas das outras. Então, são alguns dos nossos desafios, fora o sistema modal, né? Porque uma hora tem cidades aqui no Pará, Thiago, que você só chega de barco. Então, a gente precisa sempre estar pensando em toda essa diversidade para que a gente possa pensar em políticas públicas efetivas. E eu fico muito feliz de compartilhar aqui nesse podcast do quanto que o Grupo Mundo Azul, ele foi uma força motriz para a criação de outros grupos. Tem uma coisa que eu aprendi com um grande amigo, Fernando Cota, do Moab, e eu achei fantástico levar essa perspectiva dele para a minha vida. Sempre falavam para mim assim, quando aqui no Pará, né, entrava alguma pessoa de uma cidade interiorana, entrava em contato com a gente e dizia assim, poxa, mas eu quero fazer parte do Grupo Mundo Azul, e como é que eu faço? E essas pessoas às vezes ficavam assim, mas quando chega no 2 de abril tem atividade em Belém e não tem aqui na minha cidade. E o Fernando Cota sempre falou isso, qual é o melhor grupo para você fazer parte? O melhor grupo para você fazer parte é aquele grupo que está aí na tua cidade, no teu município, que entende da tua realidade, que são as pessoas que vão te ajudar, que vão ser uma rede de apoio para você, e que você vai ser rede de apoio para elas, e que vocês vão encontrar juntos um caminho a ser trilhado aí no teu município, na tua cidade, né, no teu bairro. E a gente começou a internalizar isso, Thiago. A gente começou, o Grupo Mundo Azul, ele começou a motivar que mães que estivessem em outras cidades do estado, ou que até se mudassem para outro estado, mantivessem essa mobilização. Então, por exemplo, eu posso te dar aqui 2 exemplos, na verdade, 3 exemplos de grupos que a gente manteve esse contato, que a gente deu esse apoio. Um é da cidade de Bragança, né, o Autismo Acreditar de Bragança, é uma mãe que até hoje está no Grupo Mundo Azul, mas que conversou com a gente, queria montar o grupo, e a gente ajudou, e disponibilizou formulário, explicou como é que a gente fazia essa divisão por projetos, né, porque o Grupo Mundo Azul também tem essa sacada. A gente atua por projetos. Cada administradora tem um projeto, esse projeto reúne um grupo de mães de lá do Grupo Mundo Azul. E aí a gente tem o Autismo Acreditar, nós temos o TEAS do Xingu também, então quando chega no 2 de abril, sabe esse material que a revista do Autismo disponibiliza todo ano, os cartazes, os folders, a gente utiliza esse material para fazer a divulgação durante a caminhada aqui do 2 de abril, então a gente faz adesivaço, enfim, a gente faz barulho. E aí o TEAS do Xingu também é parceiraço lá na região de Altamira, na região de Belo Monte, estão fazendo todo esse trabalho. E tem também o TEAS do Tapajós, que já é na região do Baixo Amazonas, ali na região de Santarém. É um grupo também que a gente está sempre dialogando, fazendo live, enfim. Eu fico muito feliz, Thiago, de compartilhar isso contigo, do quanto que um grupo ele pode e deve ser suporte para outros grupos. Eu acho que é assim que a gente consegue se fortalecer enquanto comunidade. E deixo aqui de novo, reforçando as palavras do meu amigo Fernando Cota. O melhor grupo é aquele grupo que você se sente bem, que você se sente acolhido. O Grupo Mundo Azul tem muito essa pegada de ação.
talvez não seja o espírito de todas as pessoas da comunidade do autismo. E por isso que é muito importante que você encontre um grupo, uma rede de apoio que haja essa conexão, né, entre aquilo que você quer, aquilo que você almeja, aquilo que você busca e aquilo que o grupo pode oferecer. Nessa última década de 2010 agora, a gente teve o início de uma discussão que eu acho que floresceu muito agora nesse período dos anos 2020, que é a criação de políticas estaduais sobre o autismo. E o estado do Pará, ele meio que saiu na frente, tem sido, de certa forma, um caso de sucesso nessa discussão, porque além da criação de uma política estadual, tem várias iniciativas. Eu acho que o debate sobre autismo dentro do estado ele é muito forte, a gente consegue ver isso sendo exportado, e eu imagino que o grupo de vocês também deu essa contribuição. Então, eu queria só que você falasse assim, qual foi o seu papel nessa ampliação da discussão do autismo no estado do Pará nesses últimos anos, a ponto de uma política estadual, da criação de centros especializados. E eu sei também que você é coordenadora de um curso de especialização de autismo na Universidade Federal Rural da Amazônia, né? Isso. O que acontece, Thiago? A minha participação, ela é uma junção de esforços e de abertura que nós tivemos em relação ao governador do estado do Pará, que preciso mencionar aqui, porque sem um gestor que esteja sensível e aberto a esse diálogo, dificilmente a gente consegue esse avanço. Então, nós temos hoje o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hannah Gassan, foram duas pessoas essenciais nesse processo. Na época que nós começamos esse trabalho, que aí foi mais ou menos entre 2018 e 2020, a vice-governadora, a doutora Hannah Gassan, na verdade, ela era secretária de planejamento, né? E ela foi a pessoa que coordenou um grupo de trabalho que foi criado através de decreto, e aí é muito legal quando a gente fala isso, que você vai percebendo uma certa institucionalização desse processo de luta, esse reconhecimento do Estado. E aí eu sempre falo sobre isso, Thiago, porque é muito importante, pelo alcance que a revista Autismo tem, das pessoas saberem como foi essa luta, para que elas possam tentar buscar essa mesma trajetória. Esse é um dos muitos caminhos, mas foi um caminho que deu certo para a gente. Então, o governador do estado do Pará, ele criou por decreto um grupo de trabalho para pensar como que a gente conseguiria fazer esse atendimento de pessoas com transtorno do espectro do autismo no Pará, considerando toda essa diversidade de direitos que nós já tínhamos resguardados em legislações federais. E aí foi importante destacar também que antes da criação desse decreto, teve uma grande audiência pública que contou com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da ALEP. Você está vendo aí que os direitos humanos fica o tempo todo aqui com a gente, né? Então, a gente buscou a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, foi feita uma grande audiência pública, e dentro dessa audiência, uma das pautas prioritárias foi a questão do atendimento na área da saúde e da educação. Então, nós sabíamos que esses dois pilares, eles precisavam estar organizados de uma forma mais específica dentro do Estado do Pará. E aí foi criado, então, esse decreto, ele contou com a coordenação da doutora Hannah, que hoje é vice-governadora, a gente considera ela uma madrinha da causa aqui no estado do Pará. E dessa discussão, desse grupo de trabalho, se originou uma lei estadual, a Lei 9.061 de 2020, que é chamada de PEPTEA, Política Estadual de Proteção às Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo. Tem partes dessa legislação que são muito semelhantes à política federal, mas ela tem alguns pontos de inovação. Por exemplo, Tiago, essa é uma das, talvez, a única legislação estadual, pode até ser que tenham surgido outras, mas na época em que a gente aprovou, ela era a única estadual, que falava que a formação de profissionais do estado do Pará para atuarem no campo do autismo deve ser feita com práticas baseadas em evidências científicas. Veja, foi tão interessante esse ponto, porque nós estávamos, digamos, ainda no olho do furacão da pandemia, em que a discussão sobre evidências científicas e de como o Estado deve se pautar por evidências científicas na condução dessas políticas estava muito forte. Inclusive, tinham havido decisões judiciais que determinavam que o governo federal deveria pautar suas políticas de combate, né, de condução da pandemia dentro das práticas baseadas em evidência. Então, foi um ato muito positivo. Essa legislação foi a que criou, por exemplo, os centros de atendimento ao transtorno do espectro do autismo e um pouco da sua organização. Essa legislação também criou a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo. E ela foi aprovada por unanimidade
dos congressistas da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Então, realmente, a gente nasce com essa força política e com essa vitória que foi muito capitaneada pelas famílias. As famílias que se reuniram, que lotaram a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e essa condução técnica também. Eu quero te dizer, Thiago, que se a gente pudesse dizer assim, Flávia, qual foi talvez a fórmula, se é que isso existe, né? Mas qual foi a fórmula que deu certo? Mobilização social, participação social, mas com um trabalho técnico. Porque quando foi chamada uma comissão para representar as pessoas que estavam nessa audiência pública, os gestores perguntam, mas o que você quer, né? O que vocês querem? E a gente precisava saber exatamente o que a gente queria. Então, a gente sabia que era preciso ter uma lei estadual para garantir esses direitos, né? Essa lei precisava prever orçamento, essa lei precisava criar ou organizar quem tomaria conta dessa política. Então, esses foram alguns pontos que eu considero essenciais e que podem servir de espelhamento para outras lutas e que talvez tenha sido o ponto inicial que deu tão certo para que a gente conseguisse avançar nessa caminhada. E aí a gente tinha dentro dessa política um caminho a ser trilhado, né? Como é que, se a gente tem a criação dos centros, como que esses centros vão sair do papel? E foi isso que a gente veio trilhando, e eu quero deixar aqui a minha justa homenagem à primeira coordenadora de políticas públicas do autismo do Estado do Pará, Nayara Barbalho, que é mãe de pessoa com autismo, e agradecer a toda a confiança do governo do Estado, porque eu continuo até hoje fazendo parte do grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho ele permanece ativo, e ele é um grupo de trabalho que sempre é acionado quando a gente precisa discutir essa temática. Ele é um grupo prioritariamente formado por pessoas técnicas para resolver essas demandas. E essa especificidade, falando até de orçamento e etc., me parece algo muito importante, porque eu também acompanho como é feita a política pública relacionada ao autismo em outros estados, e me parece que o autismo, em certo aspecto, virou até uma pauta eleitoral a ponto de surgirem projetos de lei meio sem pé nem cabeça, que não tem assim, uma sustentação do que é para ser feito e quais são os recursos, né, que envolvem isso. Eu não sei se você compartilha da minha perspectiva ou se você discorda. Não, eu acho que você tem toda a razão. Vou dar um exemplo. É muito positivo, por exemplo, que nós tenhamos leis que falem do que o dia 2 é o dia da conscientização de autismo. Mas essa conscientização ela tem que estar atrelada a outras políticas. Por exemplo, é muito importante que eu conscientize sobre o autismo para que as pessoas saibam o que é o autismo, saibam, por exemplo, como identificar características do autismo para um diagnóstico precoce. Mas eu preciso avançar, porque senão eu corro o risco de, por exemplo, a família conseguir identificar, a escola conseguir identificar aquela pessoa com autismo, o sistema de saúde conseguir, mas você não saber o que fazer com essa identificação. Você não tem a próxima etapa, uma garantia de direitos, uma garantia de atendimento, um acolhimento para essa família, um programa de cuidado com os cuidadores. Essa política precisa avançar. E eu concordo com você. A gente percebe que ainda existem muitas legislações que elas são criadas, e são aprovadas, mas que elas não geram uma responsabilidade do poder público com a questão da garantia desses direitos. E esse é um ponto que certamente a gente precisa avançar. E eu realmente acredito que o conhecimento técnico, a análise de boas práticas, você me perguntou do Pará, né? E olha que no Pará já tem muita coisa para avançar, mas a análise de boas práticas, o olhar com um olhar positivo para a comunidade, ela certamente é uma coisa que pode nos auxiliar muito. Eu sempre tenho trabalhado nessa perspectiva de uma rede de apoio e eu fico muito feliz. Eu acho que esse foi talvez um dos maiores avanços que nós conseguimos nos últimos anos em relação ao autismo. A gente sabe, né? Vamos falar sério que a gente sabe que tem sim muita discordância, tem muita treta dentro da comunidade do autismo, mas também tem muita união, mas também tem muito avanço, mas também tem muitas mãos dadas por um trabalho colaborativo. E isso que eu acho que deve ser o ponto que a gente deve mirar, né? A gente deve pensar exatamente naquilo que deu certo. E eu acho que a gente precisa pegar o que deu certo e tentar, obviamente, com as devidas adaptações, né? De acordo com cada região, com cada estado, em cada município, mas essas boas práticas, elas precisam ser melhor valorizadas e melhor distribuídas por todo o Brasil. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet?
Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Neste ano de 2024, o seu nome esteve ainda mais em evidência depois que o Conselho Nacional de Educação, o CNE, emitiu um parecer sobre a educação de pessoas autistas, né, que é um trabalho que envolveu muitos pesquisadores durante um longo tempo, como toda a política pública, como você mesma descreveu aqui em outras ocasiões. Como é que foram os debates para a construção desse documento e quais são os pontos mais complexos dessa discussão? Bem, Thiago, essa foi uma discussão que ela começa lá no ano de 2018. Nessa época, eu já era coordenadora do projeto TEA. Esse projeto ele é um projeto da Universidade de Formação de Professores, vinculado à Rede Nacional de Formação de Professores, a RENAFOR. E quando a gente fazia esse processo de formação, uma das coisas que eu sempre me perguntava era como que eu vou subsidiar, né? Eu sendo do direito, onde é que está escrito na norma, onde é que eu tenho uma nota técnica, onde é que eu tenho uma orientação de como deve ser a formação desses professores, de como deve funcionar uma escola para que ela seja inclusiva para pessoas com transtorno do espectro do autismo. E eu sentia falta dessa documentação, eu sentia falta desse aprofundamento dessas discussões. E nessa época, só para você ter uma ideia, em 2018, o último documento que nós tínhamos de referência do Ministério da Educação era uma nota técnica, a nota técnica 24 de 2013. Então, só ali a gente já tinha 5 anos em que não tinha nenhuma orientação mais específica. E o que nós fizemos? O Conselho Nacional de Educação ele é um órgão de Estado que tem, dentre as suas funções principais, a questão de orientar os sistemas e a sociedade como um todo na garantia dos direitos à educação, além de assessorar o ministro de Educação do Estado. E aí, o que nós fizemos? Eu, juntamente com o meu grande amigo Luciano Lacerda, que é formador do Projeto TEA também, eu preparei uma petição, né, advogada, direitos humanos, né, sempre me acompanhando, e aí estudei o regimento do Conselho Nacional de Educação e eu preparei uma petição apresentando ao Conselho Nacional de Educação com esses questionamentos, pedindo uma orientação ao Conselho Nacional de Educação sobre como deveria ser esse atendimento, como deveria ser essa formação, qual era o papel do acompanhante especializado, enfim, para que essa orientação, essa resposta à consulta que havia sido feita, pudesse me dar mais segurança, me subsidiar melhor na aprovação dos projetos, na proposição do projeto político-pedagógico do projeto TEA. Então, é um pouco assim que surge essa minha relação com o Conselho Nacional de Educação. Além disso, eu já vinha fazendo algumas apresentações, palestras, enfim, e coincidiu da conselheira Sueli Menezes, que é relatora do parecer número 50 e do parecer 51, estar assistindo a uma dessas palestras, e ela entrou em contato comigo e fez esse convite. Aí ela associou, né, a gente tem um processo aqui seu, que você é uma das autoras do processo, e também percebi que você é uma pessoa que atua nessa área, que você tem uma vivência, que você é mãe de pessoa com autismo. E aí aconteceu esse convite para que a gente criasse um grupo de trabalho para discutir essa temática no Conselho Nacional de Educação, com esse viés que eu te apresentei, né, como deve ser uma escola inclusiva para pessoas com transtorno do espectro do autismo. E esse trabalho, ele vem, então, sendo realizado em 2018, ele tem um corte aí durante o período de pandemia, e já passaram diversas pessoas por esse grupo, a gente já teve a oportunidade de dialogar com várias pessoas, mas no ano de 2022, a gente conseguiu consolidar um grupo mais específico, formado por professores de diversas regiões do país, todos eles com doutorado, todos eles com uma larga experiência na ensino, pesquisa e extensão, voltados à área do transtorno do espectro do autismo, ou a outras áreas significativas, como, por exemplo, professor Amianu, professor Fernando, professor Cordão, por exemplo, professor Capovilla, que eram profissionais que não necessariamente tinham expertise na área do autismo, mas tinham uma vasta experiência sobre o papel do Conselho Nacional. E a gente sempre caminhava nessas duas bases. O papel do Conselho Nacional de Educação nesse processo, ou seja, até onde o Conselho pode ir, até onde ele não pode ir, por isso que a gente sempre contou com a participação desses profissionais que entendiam profundamente do funcionamento do Conselho Nacional de Educação, e, em paralelo, o que havia de mais avançado e de mais significativo no processo de inclusão de estudantes com autismo, dentro das diversas regiões. Então, por exemplo, nós temos aqui na região norte, eu, Flávia Marçal, pela UFRA, a professora Adriane Menezes, pela Federal de Roraima.
Nós temos a professora Débora Nunes, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós temos o professor Carlo Schmidt, pela Universidade Federal de Santa Maria. Nós temos o professor Nassim Elias Chamel, pela UFSCar. Nós temos a professora Deise também, que, salvo engano, e por favor, se estiver errada, depois a gente faz uma correção, está lotada na USP. Enfim, nós tivemos a contribuição de professores de diversas regiões do país. Nós temos também o professor Eduardo, que além de ser professor também é advogado, então nos ajudou também nessa questão jurídica, porque a base do parecer partiu da seguinte forma, Thiago: nós entendemos que já existiam legislações espalhadas, né, no ordenamento jurídico, que garantiam uma série de direitos do ponto de vista educacional a estudantes com autismo. Mas a gente tinha 2 pontos. Primeiro, não havia uma organização desses documentos, não havia uma sequência didática, digamos assim, de como isso poderia acontecer. E segundo ponto, muitas vezes essa legislação ela não deixava claro como isso poderia acontecer. Então, nós usávamos os instrumentos jurídicos para explicar como que essa inclusão ela acontece no dia a dia da escola. Então, para quem for ler o parecer, é interessante que você vai perceber que o parecer está dividido basicamente em 3 eixos. O primeiro eixo, ele te explica o que é essa escola inclusiva. Então, escola inclusiva é aquela que garante acesso, permanência, participação e aprendizagem. Como que isso funciona para estudantes com autismo e como isso pode ser feito para você garantir esse direito. O segundo eixo do nosso trabalho, ele fala sobre como eu planejo, como eu organizo para essa escola se tornar inclusiva, porque eu já sei como é essa escola, o que essa escola precisa ter para ela ser inclusiva, né? Acesso, permanência, participação e aprendizagem. Como que eu planejo para isso acontecer? E aí a gente valoriza o projeto político-pedagógico, o plano de atendimento educacional especializado e o plano educacional individualizado. E o terceiro eixo desse trabalho é exatamente como eu formo os profissionais da educação para que eles consigam planejar essa educação inclusiva e que eles consigam alcançar essa educação inclusiva e, consequentemente, garantir o direito humano à educação. Por isso que a terceira parte do documento, do parecer orientador, ele se debruça exatamente sobre a formação do professor do AE, a formação do professor da sala de aula comum e a formação do acompanhante especializado. Então, em resumo, foi esse caminho que a gente buscou trilhar dentro do parecer. Num vídeo que você publicou junto com o Lucelmo, né, lá no canal do Lucelmo, e junto com a professora Sueli Menezes, se não me falha a memória, vocês chegaram a dizer que o próximo passo do debate é falar sobre autismo no ensino superior, né, que é um tema que no Brasil carece de maior literatura, apesar das universidades terem cada vez mais o interesse de discutir o autismo na universidade. Quais são os primeiros passos em relação a esse tema? Bem, a gente tem trabalhado da seguinte maneira, Thiago. Isso foi uma realidade, inclusive, para o Parecer 50. Primeiro, sempre fazem parte desses grupos pessoas que têm publicação, né? Porque a gente parte num princípio de uma base científica, até por conta da importância do Conselho Nacional de Educação, nós precisamos estar muito seguros daquilo que o Conselho Nacional vai recomendar para o restante da sociedade. E aí é importante também a gente falar uma questão. Na data de aprovação do parecer número 50, houve novamente o reforço do convite dos conselheiros. Nós, quando apresentamos esse parecer, deixamos muito claro que nós não conseguimos avançar em pontos que são essenciais nessa discussão do direito à educação, porque a Câmara do Conselho Nacional de Educação ela é bicameral. Então, ela trabalha tanto com a educação superior quanto da educação básica. Mas nós também precisávamos, em algum momento, botar um ponto e avançar, né? Porque foi também, algumas pessoas perguntaram, né, nos questionaram, mas, poxa, por que vocês resolveram apresentar de uma forma mais intensa, através de lives, através de uma atuação até com publicação de artigos em jornais, depois do parecer aprovado? Porque antes do parecer aprovado, Thiago, não existe segurança jurídica nenhuma. Imagina eu falando aqui para você assim, não, Thiago, sabe, tem um grupo de um estudo no Conselho Nacional de Educação que está pensando nos problemas do autismo para pensar em apresentar uma solução. Você vai dizer assim, tá, Flávia, mas como que eu publico isso, né? Porque assim, qual é a validade de eu publicar isso? O que isso tem de impacto para a sociedade, de importância para a sociedade? Então, nós pensamos exatamente isso. Nós precisávamos ter um documento
aprovado, um documento que naturalmente passou por uma discussão. É sempre importante lembrar que o Conselho Nacional de Educação, ele já é um órgão de Estado, ele já é democrático pela sua própria essência, porque os conselheiros que estão ali já representam entidades da sociedade. O que eles fizeram foi aprofundar ainda mais esse critério participativo. Então, esse documento, quando ele é entregue para a sociedade, ele nunca teve o condão de ser um documento que finalizasse a discussão sobre a inclusão de pessoas com autismo. Muito pelo contrário. A ideia era conseguir organizar, ter uma espécie de uma sequência didática de como deve ser esse processo, quais são os principais pontos que são levantados por profissionais, por educadores, por famílias de pessoas com autismo, as principais dificuldades, e a partir desse parecer, a gente continuar discutindo essa temática, mas agora com uma base já jurídica e um documento orientador. Por isso, Tiago, que inclusive esse não é um parecer normativo, ele é um parecer orientador. Resumindo, a gente espera que esse parecer ele seja um ponto de partida e não de chegada. E essa é a mesma ideia que a gente pretende levar para o ensino superior. O primeiro ponto é a gente saber a partir de onde nós estamos discutindo. Dentro do parecer orientador número 50, uma base essencial para a gente foi considerar a educação de pessoas com transtorno do espectro do autismo como direito humano, baseado na Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, baseados na responsabilidade do Estado dessa garantia. Então, esse, por exemplo, foi um princípio essencial dentro do parecer 50 e que a gente quer manter para um futuro parecer que trate sobre a questão do ensino superior. A oitiva das demandas que são apresentadas pelas pessoas com autismo, pelos sistemas educacionais, pelas universidades, tanto públicas quanto privadas, e, novamente, a percepção do que existe de garantia legal para que a gente possa avançar nessa elaboração de políticas públicas. Então, essa foi uma perspectiva que nós adotamos no parecer número 50 e que a gente pretende manter dentro da estruturação dos próximos estudos que a gente pretende continuar contribuindo com o Conselho Nacional de Educação. Você sabe, Tiago, e até para complementar, o que a gente sabe do alcance que a revista Autismo tem no Brasil. Muitas pessoas acham que não houve nenhuma oitiva da sociedade em relação ao parecer 50. Mas se você for fazer uma busca, por exemplo, na própria internet, no Google, você vai perceber que o Conselho Nacional de Educação realizou 2 reuniões técnicas abertas ao público, tanto na cidade de Belém do Pará, em outubro do ano passado, quanto na cidade de Fortaleza. E essas 2 reuniões técnicas, elas tiveram como pauta a apresentação de como estava o trabalho, em relação a esse parecer, o que pretendia se abordar, e houve uma intensa oitiva das famílias, especialmente na cidade de Belém. E eu tenho comentado muito, eu tenho pontuado muito uma questão para a nossa reflexão. Como você acabou de falar, muitas das discussões sobre o tema do autismo, elas acabam ocorrendo no eixo sudeste, né? E quantas políticas públicas foram elaboradas, e muito bem elaboradas, com a oitiva de apenas as pessoas que vivem nessa região, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, que conseguem se deslocar, né? E quer dizer que agora que uma política pública dessa envergadura, dessa seriedade, foram ouvidas apenas as famílias de autistas que moram no norte e no nordeste, então elas não têm validade. Por quê? Porque as famílias de autismo e de autistas e as pessoas com autismo do norte e nordeste não têm a mesma relevância daquelas que vivem no sul e no sudeste. Então, esse é um ponto de reflexão que a gente tem chamado, porque o que está sendo feito é uma invisibilidade das pessoas que discutiram essa temática, e a gente se pergunta por que elas estão sendo invisibilizadas? Só porque elas vieram da Amazônia? Porque quantas políticas foram construídas quando se ouviu, quando ocorreram audiências, quando ocorreram reuniões técnicas apenas no sul e no sudeste, e a gente está aqui, muito pelo contrário, aplaudindo, aprovando e apoiando, porque o que a gente quer é unir a comunidade e avançar. O parecer do CNE acabou tendo uma atração bem grande na comunidade do autismo, e eu acho que isso também se deve não só à relevância do tema, mas também à divulgação que você e o Lucelmo fizeram nas redes sociais. Você teve um papel de falar muito em lives a ponto de desgastar a sua voz, eu sei que isso ocorreu. Mas aconteceu uma coisa específica que me deixou muito preocupado, eu também fui acompanhando isso nas redes sociais. Eu não lembro se foi você ou o Lucelmo, ou se vocês dois publicaram o trecho de um evento em que estava o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva,
E aí se instaurou um conflito muito grande nas redes sociais, nos comentários, de pessoas irritadas, de pessoas bravas. É claro, a gente sabe que esse é um cenário que se ocorre no Brasil, de tensões políticas muito grandes, e a comunidade do autismo não está fora disso. Então, o que eu queria te perguntar é, em relação ao seu trabalho, em relação ao trabalho do Lucelmo, ficou algum tipo de incômodo, assim? Vocês sentiram algum grau de negatividade das pessoas só por vocês agora estarem trabalhando em um período em que está um atual presidente, sendo que vocês também trabalharam no CNE no governo anterior? Como é que você encara esse cenário? Você sabe, Thiago, que eu estava pensando exatamente isso, né? Tem uma frase que eu particularmente gosto muito e ela tende a me mobilizar quando a gente está diante de uma crítica. Primeiro que eu acho que toda crítica é super bem-vinda sempre, porque a crítica, bem, veja, eu sou uma pessoa que eu acredito na ciência. Então, como é que eu quebro um paradigma? Como é que eu avanço na ciência? Pela crítica. Agora, lógico, uma crítica bem fundamentada, uma crítica de pessoas que leram o documento, que se debruçaram. E você vai perceber, por exemplo, que eu tenho um vídeo publicado no YouTube, quando eu recebi um documento que seria uma moção na CONAI, né? E eu vou colocando ponto a ponto de por que nós não concordamos com aquilo que está posto no documento. E, inclusive, eu falo e posso falar claramente aqui novamente sobre pontos de crítica. Eu gostaria muito de ter conseguido avançar no documento, por exemplo, sobre a educação de jovens e adultos, sobre o tema da educação ao longo da vida, sobre a importância da primeira infância na discussão sobre a questão dos estudantes com transtorno do espectro do autismo. E nós não conseguimos. Essas são lutas que merecem ser lutadas, que precisam ser lutadas, e que são críticas válidas que a gente realmente precisa avançar. Mas existem críticas que talvez elas sejam muito mais fruto, Thiago, desse momento de polarização do que necessariamente de um olhar cuidadoso e atento para o que efetivamente está escrito dentro do documento. Então, por exemplo, tem pessoas que dizem que o documento fere a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência. Bem, esse foi o documento que talvez mais tenha falado não só da convenção, mas do comentário número 4 da ONU. E para quem está nos ouvindo, por que esse comentário é tão importante? A ONU, quando aprova uma legislação internacional, ela aprova essa legislação, né, com assinatura dos países que aderem a essa legislação, a esse compromisso internacional. E aí ela cria, digamos, grupos de monitoramento, né? Mais ou menos o recado da ONU é no seguinte sentido: poxa, você se comprometeu com a gente. O que você está fazendo para tirar essa convenção do papel? Então, esses grupos de monitoramento, esses comitês de monitoramento, eles acompanham os países que são signatários da Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência. E eles dão orientações de como esses estados podem fazer para que essa convenção ela se efetive dentro daquele país. E é isso, a gente pegou, então, não só a convenção, como a gente avançou. A gente disse, olha, já teve um monitoramento no Brasil e eles indicaram que nós precisamos fazer isso, isso e isso para garantir essa educação. Uma dessas indicações que o comentário da ONU traz é exatamente a adoção do plano educacional individualizado, que é uma questão que é super debatida no processo de inclusão escolar e que muitas pessoas não conseguem, né, ou famílias não conseguem, ou escolas não conseguem ter segurança para fazer esse documento, porque não sabem se esse documento tem validade ou não, se ele pode ser usado ou não. Muitas escolas fazem exatamente porque sabem da importância, sabem da necessidade, mas talvez faltasse essa segurança jurídica que o parecer traz. Então, eu percebo, Tiago, que existe sim críticas muito positivas e que são críticas necessárias para que a gente avance, mas também eu percebo que tem muitas críticas que são provenientes desse processo de polarização, né? Desse processo de uma perspectiva equivocada que não é trazida pelo documento e que a gente convida as pessoas a lerem o documento, a estudarem sobre o documento. Talvez, inclusive, esse tempo que está passando, né, que a gente está conseguindo perceber, tenha feito com que haja uma certa tranquilidade, mas as pessoas estão tendo mais tempo de ler o documento. E tem muita gente perguntando exatamente o que você falou, né? Por que você e o Lucelmo foram para as redes sociais? Por que vocês amplamente, né, sobre essa temática? Porque o que aconteceu, Thiago? Quando nós começamos a receber as primeiras críticas, e eram críticas muito ácidas, né, e essas críticas não chegaram até a gente, as pessoas não vieram conversar conosco, né? A gente ficou sabendo pelas redes sociais. A gente fez essa leitura, tá? A gente reuniu um grupo, uma parte do nosso grupo,
A gente dividiu isso com as outras pessoas que foram autoras do trabalho e a gente foi analisando ponto a ponto para ver, não, peraí, vamos ver, será que a gente escreveu de uma maneira que deixou parecer que a gente queria um modelo médico ou deixou parecer que a gente não quer que garanta determinados direitos? Enfim, vamos fazer essa análise. E após fazer essa reflexão, nós percebemos que não, que a maioria das críticas que estavam sendo feitas não correspondiam àquilo que estava no documento. Mas para gerar uma maior segurança da comunidade, nós fomos publicamente, e reafirmo aqui, que nunca houve essa discussão, Tiago, nunca foi tópico da reunião do grupo, por exemplo, a questão do atendente terapêutico, ou a questão de que a gente precisa ter o terapeuta aba dentro da sala de aula, ou não, porque sem o laudo médico o estudante não tem direito a uma educação inclusiva. Isso nunca foi pauta de reunião, tá? Porque a nossa pauta sempre foi pensando justamente no chão da escola. Na verdade, era como que a gente escreve para que o planejamento efetivamente aconteça, como que a gente fortalece esse trabalho colaborativo dos profissionais da educação. E aí a gente teve a segurança de poder vir às redes sociais. Se você for observar, na mesma semana que foi aprovado o parecer e que começou a circular, né, essas notícias na internet contrárias ao parecer, como eu te disse, nós analisamos o que estava sendo criticado, percebemos que não era aquelas críticas que estavam sendo feitas não correspondiam à realidade do documento e, sendo essa circunstância, não havia nenhum motivo para que nós não nos expuséssemos ao debate público, né? Porque a gente tinha essa segurança. E a gente tem feito diversas lives em que as pessoas têm perguntado e a gente tem respondido à sociedade, porque nós entendemos, Tiago, que quando nós aceitamos esse trabalho, ainda que voluntário, nós aceitamos também uma responsabilidade social com a comunidade de pessoas com autismo. E que não seria justo com essa comunidade simplesmente que houvesse um debate, que houvessem dúvidas sobre a lisura desse trabalho, a importância desse trabalho e que nós ficássemos calados. E nós entendemos que esse debate é um debate de interesse público da sociedade. E é na sociedade, é publicamente que nós vamos conseguir avançar nessa temática. Então, sim, a gente vai continuar falando sobre o parecer, a gente vai continuar fazendo live, a gente vai continuar debatendo, a gente vai continuar discutindo de uma forma educada, de uma forma cortês, percebendo que realmente não foi possível avançar nesse parecer e pensando nesse avanço, e também sempre levando dentro de nós uma frase que particularmente eu gosto muito do Leandro Carnal, que ele diz que ataque é veneno, só funciona se você tomar. Aqui no Espectros, nós focamos bastante na atividade profissional relacionada ao autismo e todas essas questões, mas a preocupação, né, que muitas vezes eu particularmente tenho aqui, a parte da produção, é da gente trazer outros aspectos sobre as pessoas com quem a gente está conversando. E fora das questões do autismo, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Putz, aí tu me pegou, porque eu acho que a minha vida ultimamente é 24 horas autismo. Eu vou ter que fazer uma reflexão agora do que eu gosto. Não, brincadeira, vamos falar sério. Você sabe que durante algum tempo eu comecei a me perguntar sobre esses cuidados com o cuidador. E eu percebi que eu precisava realmente voltar a ter um tempo para mim. E algumas coisas que eu amo fazer, por exemplo, eu adoro ler livros, inclusive estou terminando aqui Torto Arado, né, um livro que foi muito significativo nesses últimos meses para mim. Então, tenho tentado manter, né, esse ritmo de leitura, porque isso me faz muito bem. A questão das atividades físicas também, né, e a alimentação foram pontos que eu realmente revi a importância disso, não só para mim, mas também para minha família, para os meus filhos. Então, ultimamente, tenho tentado dividir o meu tempo entre música e leitura, que são 2 pontos que eu amo, convivência familiar e a questão da realização de atividades físicas, porque entendi que esse conjunto de fatores faz toda a diferença para mim, até porque existe uma questão genética, né? Veja bem, Tiago, eu tenho 2 filhos. Um tem autismo nível de suporte 3 e o outro não tem diagnóstico fechado, mas teve atraso de fala e recebe intervenção, estimulação precoce, desde que ele estava, na verdade, dentro da barriga desta mamãe. Com 6 meses de idade, já estava em intervenção terapêutica. Então, se a gente considerar que existe algum traço genético, é muito possível que eu apresente algumas características, ou de autismo, ou de TDAH, ou de alguma outra condição, que faça com que eu continue gerando uma prole de pessoas que também fazem parte da neurodiversidade. E isso começou a me fazer refletir sobre
como eu precisava também me cuidar, né? E também começou a me fazer refletir de como é essa questão do hiperfoco, né? Veja bem, eu era uma advogada que trabalhava com direitos humanos e com direito tributário, e comecei a estudar sobre autismo e me encantei com essa temática e percebi a importância dessa luta, e isso, de certa forma, se transformou num propósito. E esse propósito, eu quero te dizer que ele, dentro das pessoas perguntam, né, mas você está nesse caos, né? Tem gente que acaba, né, talvez por não estar imbuída dos mesmos sentimentos que eu estou, de propósito, de luta, de avanço, acaba muitas vezes proferindo palavras que sim, nos magoam, nos ferem, mas quando você está tão certo do seu propósito, quando você sabe das suas razões, a gente consegue seguir em frente com muito mais felicidade, com muito mais tranquilidade. E eu acho que é isso, Thiago. Eu acho que eu estou num momento muito feliz da minha vida, sabe? Eu tô me sentindo muito abraçada pela comunidade. Você sabe que a gente gravou um podcast para Mila, né, do Outspod, eu nem sei, mas acho que a gente é da comunidade, não tem problema de eu falar dos podcasts dos coleguinhas, né? Claro, pode falar. A gente gravou, né, com a Mirella, foi super legal, e eu li um texto recentemente, é um texto bíblico, mas que eu achei, foi muito representativo para mim, e que é um texto que conta mais ou menos a seguinte história. Uma pessoa, ela, conversando com Deus, ela diz que ela teve um sonho e que ela andava numa praia, e que nessa praia tinham duas pegadas, e ela conseguia identificar que aquela pegada uma era dela, e a outra era de Deus, demonstrando que Deus sempre esteve do lado dela. E que nessa caminhada pela praia, quando ela revisitava as suas memórias, ela percebia que nos momentos mais difíceis da vida dela, tinha só uma pegada na praia. E aí ela pergunta para Deus, Deus, por que você me abandonou nos momentos mais difíceis da minha vida? E aí Deus responde para ela, não, filho, nesses momentos foi quando eu te carreguei no colo. E de uma forma muito emocionada aqui, eu quero dizer que dentro de todo esse contexto, de toda essa luta, eu sempre me senti muito carregada no colo pela comunidade. Muito das mães, do Grupo Mundo Azul, gente de todo o país mandando mensagem para a gente, falando da importância, do quanto se sentiu representada, criticando positivamente, né? Inclusive dizendo assim, eu acho que tem que avançar em tal ponto e estou aqui para trabalhar com a mão estendida para o trabalho. E é isso faz com que a gente tenha motivação, isso faz com que a gente se sinta realmente pertencente a uma comunidade, a uma luta. E é com isso que eu quero, né, deixar a minha mensagem final aqui, do quanto eu estou feliz, de quanto eu estou abraçada e de quanto eu quero agradecer a toda a comunidade de pessoas com autismo. Eu acho que juntos a gente realmente está fazendo história nesse país. E os episódios aqui do Espectro são sempre encerrados com o nosso quadro Bate-Bola, em que eu falo um tema e a pessoa responde algo que corresponda àquele tema. Vamos lá. Uma palavra que te resume. Propósito. Uma viagem marcante. Bragança. Um momento triste. Diagnóstico. Um medo. Morrer. Um defeito. Falo demais. Um sonho. Um Brasil mais justo para todos. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. Pode estar viva ou pode ser até uma figura histórica. Mahatma Gandhi. Um gênero musical. MPB. Prato favorito. Sushi. Uma bebida. Coca-Cola Zero. Uma comida que você não gosta. Abacate. Frase favorita. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Flávia, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros, por compartilhar a sua história, seu trabalho, nessa correria, inclusive envolvendo a questão do CNE. E fica à vontade, então, para dar a mensagem final que você desejar. Bem, mais uma vez, muito obrigada, Thiago. Muito obrigada a toda a equipe da Revista Autismo. Como eu disse, é sempre desafiador a gente conseguir ter a coragem de se expor e de falar e de tentar contribuir. O nosso trabalho, não só nessa questão do parecer número 50, mas nas políticas do Estado do Pará, na questão da universidade, ele sempre foi pensado nesse propósito pessoal, né, pelo meu filho, e aí não tem como, porque é visceral, não tenho como abandonar essa jornada, mas também pensando no outro. Eu vim de uma família em que eu fui ensinada a pensar no coletivo, e é muito difícil a gente não conseguir levar esse propósito para a nossa vida. Essa última frase que eu falei, de quem tem um porquê suporta qualquer como, ela é algo que me guia todos os dias. E eu quero mais uma vez agradecer a toda a comunidade de pessoas com autismo pelo propósito que vocês trouxeram
trouxeram para minha vida e, acima de tudo, pela caminhada juntos. E é essa caminhada que a gente pretende continuar fazendo, não só com esse projeto, mas com muitos outros. Meu muito obrigada mesmo. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em abril. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a Clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.